Olá a todos, aqui Marcelo, editor do site e do canal Priorado. Eu quero trazer aqui para vocês agora uma sequência de videoleituras, onde eu quero trazer alguns artigos bem interessantes que estão lá no nosso site. E hoje eu vou trazer para vocês a primeira parte do nosso resumo da Bíblia Sagrada. Essa primeira parte vai da criação ao dilúvio. Então, nesse artigo ou nesse vídeo, nós queremos apresentar um resumo do que é apresentado nos primeiros 16 séculos de história contada na Bíblia Sagrada. Nesse texto, longo por sinal, nosso objetivo, ousado, diga-se, é resumir os tópicos principais da Bíblia, seus principais personagens e suas ações, tudo na ordem em que os eventos ocorreram na criação do homem ao dilúvio. E é importante citar também que eu não vou aqui fazer juízo de valores religiosos, nem me concentrar em algo que não seja a história que é contada na Bíblia, ok? Então, livros um pouco mais filosóficos, a gente vai passar por cima deles. Nós vamos contar qual é a história que a Bíblia nos conta. Parte 1 da criação ao dilúvio. Ao todo, desde a criação de Adão até o grande dilúvio, teriam decorrido apenas 1656 anos, de acordo com a Bíblia Sagrada, que começa nos dizendo que todas as coisas boas que temos procedem de Deus, e que as primeiras criações de Deus foram seres espirituais semelhantes a eles, conhecidas como anjos. Como seres celestiais, anjos estão próximos de Deus, sendo que o primeiro deles, o primeiro Filho de Deus, o ajudou a criar todas as coisas do universo, o Sol, a Lua, as estrelas e os planetas. A partir do terceiro dia da criação, Deus preparou a terra para receber a vida, criando o Sol e a Lua como luminares e os sinais para marcar estações, dias e anos, além de encher as águas e as terras de animais e vegetação, separando um lugar especial chamado Jardim do Éden, para os lados do leste. Diz o texto sagrado que no sexto dia da criação, Deus teria tomado um pouco de pó do solo e fez com ele um corpo perfeito, de homem, e soprando o ar em seu nariz, concedeu-lhe a vida. No sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara e nesse dia descansou. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. O primeiro homem e a primeira mulher. O primeiro ser humano criado por Deus foi Adão, a quem foi delegada a tarefa de dar nome a todas as espécies de animais. Ao fazer isso, Adão percebeu que todos os animais tinham seu par, exceto ele. Por isso, Deus fez Adão dormir e tirou-lhe uma costela. Desta costela, o Criador fez uma mulher para Adão, a qual se tornou esposa dele. Habitando o jardim do Éden, Adão e Eva viviam tranquilamente, sem envelhecer ou adoecer, até que desobedeceram à ordem direta de Deus de não comer o fruto da árvore do conhecimento. Isso durou até o momento em que Eva foi instigada por uma serpente a comer do fruto proibido sob a pretexto de que, se comessem do fruto, ficariam como Deus. Por isso foram expulsos do Éden. Fora do jardim do Éden, Adão e Eva tiveram muitas dificuldades, pois agora precisavam trabalhar para sobreviver, além de começarem a envelhecer. Todos os filhos de Adão e Eva, e eles tiveram muitos filhos e filhas, nasceram após a expulsão do Éden, e agora ela teria que sentir todas as dores do parto. Caim e Abel, o primeiro assassinato. Caim, o filho mais velho de Adão e Eva, tornou-se lavrador, enquanto o irmão, Abel, era um pastor de ovelhas. Certo dia, Caim e Abel ofereceram um sacrifício a Deus. O primeiro trouxe cereais, frutas e legumes que cresceram no campo, não em sua lavra, enquanto o segundo trouxe sua melhor ovelha. Deus preferiu a oferta de Abel à de Caim, o que deixou o irmão mais velho enfurecido. O problema não estava na oferta, mas pela maldade que começava a consumir Caim. Então, Caim atraiu seu irmão ao campo e, quando estavam sozinhos, golpeou seu irmão com força, matando-o. O castigo de Deus foi sentenciar Caim a vagar como um fugitivo errante pelo mundo, colocando nele um sinal para que ninguém que viesse a encontrá-lo o matasse. Enoque, o homem que andou com Deus. Enoque era o sétimo da linhagem humana a partir de Adão. Numa época em que a maldade se espalhava junto com o crescimento da população e a relação com Deus e seus preceitos se tornavam cada vez mais distantes, Enoque se destacava por ainda ser um fiel servo. Um dia, Deus mandou Enoque dizer algo às pessoas. Virá o dia em que Deus vai destruir todos os maus.
Algo que de fato se concretizaria, mas na época de seu bisneto Noé. O recado foi recebido com zombaria e negação e houve até mesmo ameaças de morte direcionadas a Enoque. Após o arrebatamento de Enoque, as pessoas ficaram cada vez mais corrompidas. Abre aspas, só pensavam no que era ruim e a terra ficou cheia de violência. Os Néfilins. No capítulo 6 do livro de Gênesis, podemos ler que alguns anjos desceram à terra e fizeram para si corpos humanos, pois haviam se enamorado das belas mulheres que aqui viviam. Na verdade, pouco é de fato dito na Bíblia sobre os Néfilins, os filhos dos anjos com as mulheres humanas, sendo muito comum associá-los a gigantes maus e que o dilúvio viria para eliminá-los. Na verdade, Deus estava descontente com toda a criação. Além disso, alguns deles podem ter sobrevivido ao dilúvio, sendo inclusive mencionados na Bíblia, como o gigante Golias, por exemplo. Noé, a arca e o dilúvio. Após o arrependimento de Deus quanto à sua criação, essa foi a decisão tomada, mas havia um homem que não merecia esse destino, Noé. Certo dia, Deus mandou Noé construir uma arca revestida interna e externamente de piche, pois ele iria trazer águas sobre a terra, o dilúvio, para destruir debaixo do céu toda criatura que tem fôlego de vida, tudo o que há na terra perecerá. Quando as águas do dilúvio chegaram, Noé tinha aproximadamente 600 anos de idade. Os animais vieram à arca com um comando de Deus e após 7 dias a chuva começou. Choveu ao longo de 40 dias e 40 noites e as águas prevaleceram sobre a terra por 150 dias. Segundo a Bíblia, somente 8 pessoas sobreviveram ao dilúvio e a primeira coisa que fizeram ao sair da arca foi erigir um altar a Deus, que disse a Noé e seus filhos, abençoando-os. Sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. A população da terra novamente cresceria e alguns nomes se destacariam nessa segunda parte da história humana. Abraão nasceria dali a 352 anos e teria um filho chamado Isaque e um neto chamado Jacó, esse último um escolhido de Deus. Sobre a Bíblia Sagrada. Sem dúvidas, a Bíblia Sagrada é um dos mais importantes livros da história da humanidade. Na verdade, ele é uma coleção de livros que guiam algumas das mais importantes religiões ocidentais, e durante muitos séculos foi o guia moral e religioso do Velho Mundo. Supostamente, a Bíblia contaria a história do mundo desde quando Deus começou sua criação até nossos dias e termina com uma profecia para o final dos tempos. O Antigo Testamento é a primeira seção da Bíblia, cobrindo a criação da terra através de Noé e o dilúvio, Moisés e mais, terminando com a expulsão dos judeus para a Babilônia, sendo muito semelhante à Bíblia hebraica, que tem origem na antiga religião do judaísmo. Os primórdios exatos da religião judaica são desconhecidos, mas a primeira menção conhecida de Israel é uma inscrição egípcia do século 13 a.C. Já o Novo Testamento conta a história de vida de Jesus e os primeiros dias do cristianismo, principalmente os esforços de Paulo para difundir os ensinamentos de Jesus. Ele reúne 27 livros, todos originalmente escritos em grego. As seções do Novo Testamento sobre Jesus são chamadas de evangelhos e foram escritas cerca de 40 anos após os primeiros materiais cristãos escritos, as cartas de Paulo, conhecida como epístolas. Obrigado por assistir. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever no canal para mais conteúdos sobre espiritualidade e esoterismo. E se você quiser apoiar ainda mais, faça um Pix para nós. A chave Pix está aí colocada. E se você decidir comprar algum dos livros indicados, use o nosso link de afiliado na descrição. Isso nos ajuda a continuar o trabalho por aqui. Então era isso. Até a próxima.